Nos dias atuais, uma tendência preocupante tem surgido em algumas igrejas e ambientes cristãos, o chamado Evangelho da hipersensibilidade. Trata-se de uma forma de pregação que busca agradar e confortar a audiência a todo custo, evitando qualquer mensagem que possa confrontar ou desafiar comportamentos e atitudes. O foco se desloca da verdade bíblica para a preservação do sentimento do ouvinte, criando uma geração que se acostuma a não receber correção e a interpretar qualquer orientação como ataque pessoal. A cultura moderna, marcada pelo individualismo e pelo desejo de autopreservação emocional, tem influenciado diretamente esse fenômeno. Em vez de aprender a lidar com críticas construtivas ou instruções que apontem para o arrependimento, muitos jovens cristãos são ensinados a valorizar apenas aquilo que os faz sentir bem. Assim, a pregação perde sua função transformadora e se torna um entretenimento espiritual, onde a hipersensibilidade do público se sobrepõe à autoridade da palavra de Deus. O Evangelho, por essência, confronta. Ele revela o pecado, chama ao arrependimento e apresenta a necessidade de entrega total a Cristo. Quando esse confronto é suavizado ou omitido, a fé se torna superficial, centrada no conforto emocional e na validação pessoal. O resultado é uma geração de crentes que não conhece a disciplina da correção, não entende a importância do sofrimento ou da renúncia e, consequentemente, não desenvolve maturidade espiritual. Um aspecto preocupante desse fenômeno é a forma como ele se reflete na música e na moda. Canções e estilos de vestimenta que normalizam o pecado são muitas vezes aceitos sem resistência, porque qualquer repreensão ou ensino bíblico que contradiga essas tendências é percebido como ofensivo ou intolerante. O evangelho da hipersensibilidade, portanto, acaba criando um ambiente onde o erro é suavizado, o pecado é minimizado e a verdade é relativizada em nome do bem-estar emocional. A geração que não aceita a correção também enfrenta dificuldades em relações interpessoais e na própria vida espiritual. Sem aprender a lidar com instruções e correções, jovens cristãos se tornam vulneráveis à manipulação, à frustração e à incapacidade de perseverar na fé diante de desafios. A Igreja, ao adotar uma postura que prioriza a sensibilidade excessiva em detrimento da fidelidade à palavra, contribui para esse enfraquecimento, tornando-se cúmplice de uma fé superficial e acomodada. Na próxima parte, vamos analisar mais profundamente os impactos do Evangelho da hipersensibilidade na vida espiritual da juventude e como essa postura cultural ameaça a integridade da Igreja e a centralidade de Cristo em suas vidas. Os impactos do Evangelho da hipersensibilidade na vida espiritual da juventude são profundos e multifacetados. Uma das consequências mais evidentes é a dificuldade em aceitar a disciplina espiritual. Quando a correção é percebida como ataque pessoal, em vez de orientação amorosa, os jovens se tornam resistentes à instrução bíblica e às orientações pastorais. Esse comportamento mina a autoridade da palavra e compromete o desenvolvimento de uma fé sólida. Além disso, a hipersensibilidade espiritual cria um ambiente onde a responsabilidade pessoal é minimizada. O pecado é frequentemente tratado como algo relativo e o erro é desculpado em nome da proteção emocional. Assim, valores essenciais como arrependimento, santificação e obediência são enfraquecidos e a verdadeira transformação do caráter cristão se torna rara. Jovens acostumados a receber apenas palavras de conforto podem se sentir inseguros ou culpados diante de confrontos legítimos com a Bíblia, tornando a caminhada cristã instável e superficial. A música e a cultura visual também desempenham um papel relevante nesse contexto. Letras de músicas que exaltam comportamentos pecaminosos, estilos de vida
hedonistas e atitudes contrárias à palavra de Deus são frequentemente aceitas sem questionamento. A correção baseada na Bíblia é então vista como censura ou ataque, e não como orientação divina. A hipersensibilidade impede que os crentes percebam a diferença entre conselho edificante e crítica destrutiva, confundindo prazer momentâneo com crescimento espiritual. Outro efeito preocupante é a fragilidade emocional diante de dificuldades. O Evangelho verdadeiro ensina perseverança, fé em meio à provação e dependência de Deus para superar adversidades. O Evangelho da hipersensibilidade, ao focar na manutenção do bem-estar emocional, cria cristãos que se sentem injustiçados ou desmotivados ao enfrentar críticas, desafios ou situações adversas. Essa incapacidade de lidar com correção e contrariedades compromete a maturidade espiritual e a capacidade de testemunhar de forma consistente no mundo. A Igreja, ao priorizar o conforto emocional em detrimento da fidelidade à palavra, contribui para a formação de uma geração que valoriza mais o sentimento do que a verdade. Discursos que evitam confrontos, pregações que se limitam a elogiar ou motivar sem ensinar sobre pecado, arrependimento e santidade, geram crentes que não conhecem o poder transformador do Evangelho. A consequência é uma comunidade espiritual vulnerável, incapaz de resistir às pressões culturais e à sedução de uma sociedade que normaliza o pecado. Na próxima parte, exploraremos como os líderes e pais cristãos podem agir para resgatar a centralidade da palavra de Deus, ensinar a importância da correção e formar jovens capazes de enfrentar a cultura contemporânea com fé firme, discernimento e maturidade espiritual. Diante desse cenário, torna-se essencial que líderes, pais e mentores cristãos adotem estratégias intencionais para resgatar a centralidade da palavra de Deus e ensinar a importância da correção. O primeiro passo é modelar a própria vida de acordo com a Bíblia. Quando os jovens observam adultos que aceitam instrução, lidam com críticas com humildade e praticam a disciplina espiritual, eles aprendem que a correção não é um ataque, mas um caminho para crescimento. O ensino bíblico consistente é igualmente fundamental. As Escrituras não apenas orientam sobre moral e comportamento, mas também ensinam sobre arrependimento, santificação e perseverança. Estabelecer estudos e momentos de discipulado que abordem essas verdades ajuda os jovens a compreenderem que a correção é parte do processo de amadurecimento espiritual e não algo punitivo ou desmotivador. Passagens como Provérbios 3, 11 e 12, que nos lembram de não desprezar a disciplina do Senhor, podem ser ferramentas poderosas para combater a mentalidade de hipersensibilidade. Outro ponto importante é a comunicação adequada. Mensagens bíblicas podem ser transmitidas com amor, clareza e firmeza, sem cair na tentação de suavizar a verdade. O Evangelho da hipersensibilidade busca proteger sentimentos, mas a fidelidade a Cristo exige coragem para confrontar o pecado, corrigir erros e orientar para a obediência. O equilíbrio entre compaixão e firmeza é o que forma cristãos preparados para enfrentar a vida real, sem perder a fé, ou se sentir injustiçados a cada desafio. Além disso, pais e líderes devem promover uma cultura de responsabilidade e prestação de contas. Jovens que têm orientação constante, metas espirituais claras e acompanhamento pastoral aprendem a valorizar a correção e a perceber que ela é um ato de amor. A hipersensibilidade é combatida quando se compreende que enfrentar erros, admitir falhas e receber instrução são partes naturais da jornada cristã, e não ameaças à autoestima ou à liberdade pessoal. A oração também desempenha papel decisivo nesse processo. Interceder pelos jovens, pedindo discernimento e sensibilidade para lidar com correção,
fortalece não apenas eles, mas toda a comunidade. O Espírito Santo é o guia que permite ao cristão aceitar disciplina, resistir à cultura do prazer imediato e crescer em maturidade espiritual. Por fim, é necessário que a igreja e os pais demonstrem paciência e persistência. Uma geração acostumada à hipersensibilidade não muda da noite para o dia. É preciso tempo, exemplos consistentes e ensinamentos firmes para que os jovens aprendam a diferenciar a verdade do conforto ilusório, compreendendo que a correção é um instrumento divino de crescimento e não um ataque pessoal. Na parte final, faremos o encerramento, destacando a urgência de resgatar a centralidade do Evangelho, ensinar a importância da correção e preparar uma geração capaz de enfrentar a cultura moderna sem comprometer sua fé. Encerrando esta reflexão, é evidente que o Evangelho da hipersensibilidade representa um desafio sério à Igreja e à formação espiritual da juventude. Quando a busca pelo conforto emocional se sobrepõe à fidelidade à palavra de Deus, cria-se uma geração que não conhece a disciplina, evita a correção e corre o risco de desenvolver uma fé superficial. Esse cenário exige ação consciente por parte de líderes, pais e mentores cristãos, que devem priorizar a centralidade de Cristo em todas as áreas da vida. O cristão deve compreender que a correção não é um ataque, mas um ato de amor que conduz ao crescimento e à maturidade espiritual. Receber instrução, admitir erros e ajustar atitudes são partes essenciais da caminhada cristã. Sem esse entendimento, a fé se torna vulnerável à sedução cultural, à busca por prazer imediato e às mensagens que minimizam o pecado e relativizam a santidade. A Igreja tem o papel de ensinar com clareza e firmeza, equilibrando compaixão e exortação. Estudos bíblicos, discipulado intencional e orientação pastoral são ferramentas fundamentais para que os jovens aprendam a diferenciar o conforto ilusório das verdades eternas do Evangelho. Além disso, o exemplo dos líderes e a prática da oração constante fortalecem a capacidade de resistir à hipersensibilidade e permanecer fiel à palavra. Também é essencial cultivar paciência e perseverança. Mudar uma geração acostumada à reação emocional exagerada não é tarefa rápida, mas o investimento em ensino consistente, orientação amorosa e exemplos concretos produz frutos duradouros. Jovens que aprendem a aceitar correção crescem em maturidade, discernimento e capacidade de enfrentar desafios sem comprometer sua fé. Em última análise, o evangelho da hipersensibilidade deve ser combatido com fidelidade à Escritura, coragem para confrontar o pecado e amor para orientar corretamente. A centralidade de Cristo precisa ser preservada, garantindo que a Igreja forme uma geração firme, capaz de viver e testemunhar a verdade, mesmo em uma cultura que valoriza o conforto emocional acima da obediência a Deus. Portanto, o chamado final é claro: resgatar o Evangelho puro, ensinar a importância da correção e preparar os jovens para uma fé sólida, que não se abala diante de críticas ou dificuldades, mas que permanece enraizada em Cristo, transformando vidas e glorificando a Deus em todas as circunstâncias. Para concluir, é necessário reforçar que a batalha contra o evangelho da hipersensibilidade vai além de corrigir comportamentos superficiais. Trata-se de proteger a essência da fé cristã e preservar a autoridade da palavra de Deus. Uma geração que não aceita correção corre o risco de ter uma fé emocional e frágil, incapaz de enfrentar adversidades ou de resistir às pressões culturais que normalizam o pecado. A Igreja e os líderes cristãos têm o dever de ensinar que a correção é um ato de amor divino, destinado a moldar o caráter, fortalecer a fé e conduzir à maturidade espiritual. Não se trata de repressão, mas de orientação fundamentada na Bíblia,
que prepara o jovem para viver uma vida íntegra, centrada em Cristo, e não em sentimentos passageiros ou confortos momentâneos. O cristão deve cultivar disciplina espiritual, estudo da palavra e oração constante, reconhecendo que essas práticas fortalecem o discernimento e permitem diferenciar instrução verdadeira de mensagens motivacionais vazias. Além disso, o testemunho pessoal de obediência e fidelidade a Deus serve como exemplo e inspiração para os demais, mostrando que a verdadeira fé produz frutos duradouros e resistência diante das tentações e críticas do mundo. A perseverança também é fundamental. Formar uma geração capaz de receber correção requer paciência, consistência e amor contínuo. Cada ensino, cada exemplo de vida e cada momento de discipulado contribuem para que os jovens aprendam a valorizar a palavra de Deus acima do conforto emocional, reconhecendo que a santidade e a obediência são mais importantes do que a aprovação social ou sensação passageira de bem-estar. Em resumo, o desafio do Evangelho da hipersensibilidade exige vigilância, coragem e fidelidade. A Igreja deve permanecer firme, ensinando a verdade bíblica, orientando com amor e formando uma geração que não teme a correção, mas que a vê como instrumento de crescimento. Só assim é possível resgatar a centralidade de Cristo, fortalecer a fé e garantir que o Evangelho continue transformando vidas de forma profunda e eterna. Mesmo em uma cultura que prefere agradar aos sentimentos em vez de confrontar com a verdade.